O Brasil é hoje considerado o maior produtor de alimentos para o mercado externo do mundo. Tu tem uma produção nos Estados Unidos enorme, mas o Brasil produz basicamente para exportação. Nós somos o segundo, já estamos quase batendo os Estados Unidos por muito pouco em produção de soja. Como vocês ouviram hoje, né, 70% já é transgênica, né? São 24 milhões de hectares. A gente tem 14 milhões de hectares de milho também, né? A gente viu ali 50% já transgênico. O Brasil é o maior produtor mundial de carne de gado, de carne de frango, de suíno, tudo exportação. O Brasil é o maior produtor mundial de café, de suco de laranja, de cana-de-açúcar, de tabaco. Ou seja, é uma vasta produção e é importante recortar que o agronegócio, obviamente, ele vem a nossa história do Brasil, desde que nós fomos descobertos pelos portugueses, desde o início do período colonial, ela é toda voltada para a exploração de recursos naturais e para a produção agrícola. Só que nos últimos anos, eu diria que o agronegócio como a gente tem hoje, ele vai começar a se organizar na década de 80, mas o boom dele realmente vai ser as bases para isso com o governo Fernando Henrique, mas sem dúvida nenhuma o agronegócio ele explode no Brasil com o governo Lula. Então é o primeiro ano de governo do governo Lula, o primeiro mandato, onde são aprovados os transgênicos e isso vai ser um ponto de inflexão, vai reorganizar toda a produção. Nos últimos anos, eu diria assim, a partir de 2006, que realmente acontece também a explosão de uma nova fronteira do agronegócio no Brasil, que são os agrocombustíveis, né? Então o Brasil hoje em dia, nós somos também o maior exportador de etanol do mundo. O Brasil, até 2 anos atrás, a faixa era 75% de todo o etanol vendido no mundo, inclusive para a Suécia, né? Para os ônibus em Estocolmo que circulam etanol, sai do Brasil. Fora o etanol, o Brasil tem um programa de biodiesel também gigantesco, né? Nós estamos com uma mistura hoje em dia de 5% obrigatório de mistura de biodiesel no diesel. Agora tem um projeto muito grande também, muito perigoso, né? De recuperação de áreas degradadas da Amazônia com azeite de palma, porque também é uma demanda do biodiesel. Então o agronegócio, em resumo, ele cresce para todos os lados, ele cresce no modelo das transnacionais, no modelo da monocultura, e que levou o Brasil, dos transgênicos, e que levou o Brasil, o ano passado, a conquistar, né, a categoria de maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Né? Que a gente tem uma situação no campo, onde o câncer ele é uma epidemia na zona rural, a contaminação por agrotóxico na água, no solo, ou seja, a gente tem uma poluição e um deterioramento das condições estruturais de produção, de uma produção alternativa, de uma produção agroecológica, ou seja, o modelo do agronegócio ele não admite conviver com mais nada, ele tem que tomar o espaço e ele contamina e ele destrói. Então é muito importante que a imagem que o governo Lula tem vendido de fome zero, de segurança alimentar, ela é absolutamente falsa internamente, porque ela é baseada na não realização da reforma agrária, num subsídio estatal ao agronegócio como nenhum outro país, acho que só se compara talvez aos Estados Unidos, assim, a quantidade de dinheiro público que sempre sustentou o agronegócio no Brasil. Outra coisa também muito importante de se ter em conta é que o agronegócio no Brasil e na América Latina, ele é um projeto político. Ele não pode ser analisado como um fenômeno da agricultura ou reduzir as transnacionais. O agronegócio ele é um projeto de Estado. O agronegócio e o que o agronegócio pode oferecer ao mundo é o que o governo Lula bota debaixo do braço e sai para negociar internacionalmente. A posição que o Brasil tem hoje no sistema ONU, nas negociações multilaterais e em toda essa reorganização do poder, ela depende, né, do que o Brasil tem para vender. O Lula, nesses dias que acontece aqui o Fórum Social em Porto Alegre, acontece o Fórum Econômico de Davos, né, na Suíça, que é a reunião do poder econômico. Pois bem, o Lula vai receber agora, em 2010, o prêmio de estadista internacional, né, ou seja, o grande chefe de Estado, reconhecido pelos maiores representantes do poder econômico. As transnacionais, elas não atuam, embora a gente veja a Monsanto, elas não atuam à parte, elas atuam desde dentro do Estado.
Ou seja, elas têm as pessoas que elas pagam e que foram eleitas e que são financiadas por elas e que as defendem. E no caso, por exemplo, dos transgênicos, é bastante claro, quem deixa de servir a transnacional sai, porque é para isso. Então o Estado está ocupado pelas transnacionais e o Estado favorece as transnacionais. Então é um sistema que se autoalimenta, né? Então não dá para pensar a transnacional sem o Estado. Porque mesmo o PT, mesmo um partido que se formou nos anos 80, de uma classe operária no ambiente urbano, né, em São Paulo, Lula, né, do Sindicato dos Metalúrgicos, não conseguiu chegar ao poder e implementar qualquer dos seus projetos, né, sem fazer uma aliança com a posse com a terra, né, com o latifúndio. Então continua sendo uma questão que pode parecer arcaica também a olhos europeus, mas a reforma agrária ela é fundamental para a democracia no Brasil. Tem que se entender o que é o agronegócio e o que é a monocultura. Porque nada na Europa se parece à monocultura que a gente tem no Brasil. Não existem condições sociais na Europa de tu ter um pedaço de território, de tu ter um proprietário de terra que tem 500 mil hectares, 600 mil hectares, às vezes até mais, e que tu possa transitar por uma estrada por 3, 4, 5 horas e não ver nada que não seja cana, não ver nada que não seja soja. Ou seja, isso é inadmissível, é impensável na Europa. E isso foi aplicado aqui porque a monocultura ela é uma evolução, né, do esquema de plantation. E a plantation é uma tecnologia colonial. A plantation ela foi inventada num determinado momento histórico para atender um modelo de economia colonial, um modelo de exploração da natureza colonial. O impacto específico da expansão da monocultura, como eu estava falando antes, ele é um projeto político, né? É um projeto político com o qual o Estado brasileiro assumiu, e ele é um projeto territorial. Ou seja, toda a construção de infraestrutura que é feito no Brasil e na América Latina é para o agronegócio. Então, não existe política pública dissociada de como que isso vai sair. Então, as estradas, as hidrovias, as usinas hidrelétricas, tudo é para favorecer o agronegócio. O agronegócio é também toda uma reorganização do território para que as cidades, para que as culturas tradicionais, para que os ecossistemas, eles sejam eliminados para dar passagem ao caminho mais curto entre onde o agronegócio, onde está sendo produzido e para onde vai ser vendido. Então hoje no Brasil a gente tem a abertura de saídas, a Cargill tem um porto em Santarém, na Amazônia, que é a menor distância entre a América Latina e a Europa. Então isso que vocês têm que é importante, né, que quem escuta isso desde a Europa entenda, que esse impacto da monocultura, ele é um impacto que reorganiza toda a forma de vida, ele destrói ecossistemas, reconstrói uma natureza artificial e ele determina onde as pessoas devem viver no Brasil. A população brasileira está sendo espremida para a costa do país, em cidades que não são cidades, na verdade são favelas gigantescas, sem saneamento básico. Isso é importante também. O Brasil, 50% da população brasileira não tem acesso a esgoto. Não tem acesso a esgoto. Então é esse Brasil que continua pretendendo essa visão no mundo e as pessoas morrem, na verdade, de falta de água tratada. Morrem de doenças que seriam totalmente evitáveis. Mas isso é porque a população foi comprimida. Ela foi expulsa do campo. Então, realmente é um fenômeno que é o fenômeno, eu diria, que é o principal fenômeno para se entender as lutas e resistências dos movimentos do campo hoje na América Latina.